Hoje a gente vai mergulhar numa mudança histórica, assim, dramática, uma verdadeira reviravolta na postura da igreja cristã em relação às mulheres. É uma história que começa com uma amizade que era inédita e acaba em séculos de medo e separação. Essa é uma frase bem forte, né? E é provocadora. Ela já prepara o terreno para a nossa análise. Porque a gente fica pensando, como é possível que a figura central da igreja tivesse uma postura e a instituição que veio depois desenvolvesse uma completamente oposta? Bom, para a gente entender o tamanho dessa mudança, vamos primeiro dar uma olhada na natureza radical e até meio contracultural do relacionamento de Jesus com as mulheres do seu tempo. Olha, é impressionante o quão revolucionário esse comportamento era para aquela época, sabe? Jesus não só permitia mulheres no seu círculo, mas era ativamente apoiado e, olha só, financiado por elas. E o ponto crucial, foram elas que fizeram o primeiro anúncio público da ressurreição, um papel de uma importância gigantesca. E para mostrar como isso era fora da curva, não eram só os estranhos que ficavam chocados, não. Até os seguidores mais próximos dele ficavam de boca aberta. A atitude de Jesus não era só um ajustezinho na cultura, era um rompimento total com ela. E agora, a gente chega no ponto central da nossa história. Vamos ver como essa abertura toda foi revertida. Depois da morte de Jesus, uma nova emoção começou a dominar a relação do clero com as mulheres: o medo. Pois é, essa é a virada fundamental. Aquela amizade, aquele respeito que Jesus demonstrava, deu lugar a uma coisa completamente diferente. Uma nova mentalidade começou a se formar, uma que via as mulheres não como parceiras, mas como uma fonte de perigo. Essa comparação aqui, tirada de um texto lá do século III, é de cair o queixo. É uma rejeição ponto a ponto do exemplo de Jesus. O autor parece quase que se orgulhar de ser mais puro que o seu mestre, sabe? Ele está criando um novo ideal de piedade baseado na separação total. E o mais importante aqui é que esse medo não era só sobre comportamentos pecaminosos. Como o Crisóstomo deixa bem claro, o perigo era a mulher em si. Até o olhar de uma mulher decente era visto como uma ameaça espiritual. Isso mostra a profundidade dessa ansiedade. Então, quem foi que transformou essa atitude de medo num modelo para a igreja inteira? Pois é, um dos pensadores mais influentes da história cristã, Agostinho, teve um papel decisivo nisso. Esse relato, vindo do amigo íntimo dele, revela um comportamento extremo. É um contraste gritante com a abertura de Jesus. Agostinho basicamente criou uma fortaleza pessoal contra qualquer contato feminino, e esse modelo de comportamento ia ter consequências imensas. A ideologia pessoal de Agostinho acabou virando política institucional. O medo dele não ficou só como uma coisa pessoal, se tornou a base para leis de verdade conforme a igreja foi tornando o celibato obrigatório para os seus clérigos. Vamos ver agora como esse medo foi se transformando numa cascata de regras bem concretas e bem punitivas ao longo de centenas de anos. Essa linha do tempo mostra uma progressão assim, implacável. Começa com umas restrições e, com o passar dos séculos, vai ficando cada vez mais severo, mais abrangente. De proibir certas mulheres a proibir quase todas, a lei da igreja foi construindo muros cada vez mais altos. O trauma causado por essas leis é difícil até de imaginar. Não era só uma regrinha de distanciamento, não. As punições eram brutais. Uma mulher considerada suspeita podia ser açoitada ou, pior ainda, vendida como escrava. Isso mostra a violência que estava por trás da institucionalização desse medo todo. E talvez o aspecto mais chocante disso tudo seja que a desconfiança não parava nas estranhas. Ela ia até os laços familiares mais íntimos. Sínodos chegaram a proibir mães e irmãs de viverem com clérigos, citando casos de incesto, o que revela uma miséria profunda e uma desconfiança que, sinceramente, não conhecia limites. Mas será que essa história acabou na Idade Média? De jeito nenhum. Vamos avançar bastante no tempo e ver como essas atitudes continuaram firmes e fortes até a Era Moderna. Isso aqui é impressionante. Lá no final do século XIX, um menino de 14 anos, que se tornaria papa, estava internalizando o mesmíssimo modelo de separação do Agostinho séculos depois. Ele escreve no diário dele sobre a necessidade de evitar qualquer tipo de intimidade com mulheres, não importava quem fossem. E no século XX? Bom, esse ano, 1966,
marca a publicação de um livro que juntou depoimentos de padres e seminaristas sobre a formação deles. E os resultados, olha, são reveladores. Esses relatos anônimos de padres mostram que uma cultura de evitação, uma cultura de medo, ainda estava sendo ativamente ensinada. A orientação sobre o celibato não era sobre integração saudável, mas sobre fuga. Fugir das mulheres, essa era a melhor conduta. Isso mostra como esse legado histórico continuou a moldar a formação do clero até bem recentemente. E a gente termina com essa pergunta. Partindo de uma amizade radical para chegar em séculos de medo transformado em lei, essa grande reversão deixou marcas profundas. Refletir sobre essa história ajuda a gente a entender as dinâmicas complexas que continuam a moldar as relações dentro da igreja até os dias de hoje.